Bom dia. Com a garganta ainda ruim. Mas vamos lá, com o restinho que tem. Vamos ler, hoje nós vamos ler Josué 11 e 12, que é um capítulo, são 2 capítulos. O primeiro vai falar sobre Israel derrota os exércitos do norte. Quando Jabim, rei de Azor, soube que havia acontecido, enviou mensagens aos seguintes reis: a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinron, ao rei de Aquisaf, a todos os reis da região montanhosa ao norte, aos reis do vale do Jordão, ao sul da Judéia, aos reis das colinas do oeste, aos reis de Nafote-dor, a oeste, aos reis de Canaã, a leste e a oeste, aos reis dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, dos jebuseus, da região montanhosa, dos heveus, das cidades nas encostas do Hermon, na região de Mispá. Todos esses reis saíram para lutar. Juntos, seus exércitos formavam uma grande multidão como a areia na beira do mar, equipados com muitos cavalos e carros de guerra. Os reis se uniram e acamparam ao redor das águas perto de Merom para guerrearem contra Israel. Então o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, amanhã a esta hora eu os entregarei todos mortos a Israel. Vocês deverão cortar os tendões de seus cavalos e queimar seus carros de guerra. Josué e todo o exército foram às águas perto de Merom e atacaram de surpresa, e o Senhor deu a Israel vitória sobre seus inimigos. Os israelitas os perseguiram até a cidade de Sidom, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá, a leste, e não sobrou nenhum guerreiro inimigo com vida. Então Josué cortou os tendões dos cavalos e queimou todos os carros de guerra, conforme o Senhor havia ordenado. Sempre temos que nos atentar para esse conforme, andarmos em conformidade, o que o Senhor está nos dizendo. Depois Josué voltou, tomou Azor e matou o seu rei. Em outros tempos, Azor havia sido a capital de todos os reinos, de todos esses reinos. Os israelitas mataram e destruíram completamente todos que viviam na cidade, sem deixar sobreviventes. Ninguém foi poupado. Por fim, Josué queimou a cidade. Josué matou todos os outros reis e seus povos e os destruiu completamente, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas tomaram todos os despojos de animais das cidades destruídas, mas mataram todos os seus habitantes, sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor havia ordenado a seu servo Moisés. Também Moisés ordenou a Josué e ele obedeceu fielmente a todas as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim Josué conquistou toda a terra, a região montanhosa, todo o Negueb, toda a região ao redor da cidade de Gósen, as colinas do oeste, o vale do Jordão, os montes de Israel e as colinas próximas. O território israelita se estendia agora desde o monte Alaque, que sobe em direção a Seir, até Baal-Gad, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Josué capturou e matou todos os reis desses territórios, depois de guerrear contra eles por muito tempo. Ninguém na região fez tratados de paz com os israelitas, exceto os heveus de Gibeon. Todos os outros foram derrotados na guerra, pois o Senhor lhes endureceu o coração para que lutassem contra Israel. Por isso foram completamente destruídos sem misericórdia, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Nesse período, Josué destruiu todos os descendentes de Enaque na região montanhosa de Hebron, Debir, Anabe e de toda a região montanhosa de Judá e Israel. Matou todos eles e destruiu completamente suas cidades. Não sobreviveu nenhum descendente de Enaque em todos os territórios israelitas, embora restassem alguns em Gaza, Gat e Asdod. Assim Josué assumiu o controle de toda a terra, conforme o Senhor havia instruído Moisés. Josué entregou ao povo de Israel como herança e repartiu entre tribos, e por fim a terra descansou da guerra. Então, houve tudo que Deus fala, vai chegar um tempo que vai cumprir. Antes era só promessa de uma conquista,
E depois de toda a luta, eles ouvindo a Deus, fazendo conforme Deus havia. Nós vamos ouvir isso, olha, que Josué fez conforme o Senhor havia ordenado, obedeceu fielmente a todas as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Depois, de novo, no versículo 20, vai falar conforme o Senhor havia ordenado. Então, tudo que Deus fala, Deus cumpre. Só que será que nós estamos ouvindo cada diretriz que Ele está nos dando? Vamos ler agora sobre... Vai ser um resumo do que, né, os 6 derrotados a leste do Jordão. Estes são os 6 a leste do Jordão que os israelitas mataram e de cujas terras se apossaram. Seu território se estendia desde o vale do Arnon até o Monte Hermon e incluía toda a terra no lado leste do vale do Jordão. Derrotaram Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. Seu reino abrangia Aroer, à beira do vale de Arnon, e se estendia desde a cidade no meio do vale até o rio Jaboque, que é a divisa com os amonitas. Esse território incluía toda a metade do sul de Gileade. Seom também controlava o vale do Jordão e algumas regiões a leste, desde o mar da Galileia ao norte até o Mar Morto, ao sul, incluindo o caminho para Bet-Gesimote, e mais ao sul as encostas do Monte Pisga. Derrotaram Og, rei de Bazã, e o último dos Refaíns, que vivia em Astarote e em Edrei. Ele governava o território que se estendia desde o Monte Hermon até Salcal, ao norte, toda a região de Bazã, a leste, até a divisa com os reinos de Jesur e Maaca, a oeste. Esse território abrangia metade norte de Gileade até a divisa com Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, israelitas haviam destruído o povo do rei de Seom e o povo do rei Og. Moisés havia entregado a terra deles como propriedade às tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés. Reis derrotado a oeste do Jordão. Então, essa primeira parte foi a primeira etapa, quando Moisés ainda estava, antes de passar o Jordão. Agora, a próxima etapa foi: esta é a lista dos 6 que Josué e os israelitas derrotaram a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe em direção a Seir. Josué deu essa terra como propriedade às tribos de Israel e repartiu entre elas. A terra abrangia a região montanhosa, as colinas do oeste, o vale do Jordão, as encostas dos montes, o deserto e o Negueb. Essa região viviam os hititas, os amorreus, os cananeus, os fereceus, os heveus, os jebuseus. Estes são os 6 de Israel que Israel derrotou: o rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Lax, o rei de Eclon, o rei de Geser, o rei de Deber, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libina, o rei de Adulam, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Azef, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinron-Meron, o rei de Aquisaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquineão, no Carmelo, o rei de Dor, na cidade de Nafote-Dor, o rei de Goim, em Gilgal, e o rei de Tirza. Ao todo, os israelitas derrotaram 31 reis. Então, é muito interessante. Nossa, Ju, é muitos detalhes, territórios. Eu não me interesso por essa parte da Bíblia, mas além de ser dados históricos, que hoje, né, a arqueologia pode comprovar que a Bíblia é verídica, que esses lugares existiam, essa forma, enfim, além disso, nos mostra que nada é do dia para a noite, né? Todas as conquistas que Deus deu ao povo, houve um tempo. Primeiro derrota Seom e Og, depois lá. Então, na nossa vida, a gente precisa entender que há etapas e não tem como queimar essas etapas. Nós precisamos entender que território por território, pedacinho por pedacinho. Às vezes a gente quer, Deus, eu quero ser santa por inteiro. Então, santifica parte por parte. Né? O Senhor vai pedir, olha, pare de falar palavrão. Aí você começa a entregar essa parte. Depois, cuidado com o que você está assistindo. Aí você entrega essa parte. Depois, cuidado onde você vai, com quem você anda. Aí você vai entregando essa parte. Agora eu quero que você fique mais tempo comigo. Aí você entrega o tempo pro Senhor. É cada território do nosso coração você vai entregando aos poucos. E é assim que o Senhor age, né?
Então, todo o território a gente precisa ir entregando, conforme Deus vai nos pedindo, né? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor nos convidou. Quem quiser vir após, negue-se a si mesmo, diga não para você e me siga. Faça o que eu quero, conforme eu estou dizendo. Então, gente, Ju, é difícil. Não, gente, não é difícil ser crente. Eu falo que difícil é não ser. Difícil é não obedecer, né? É mais fácil obedecer. A palavra se diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Vamos orar? Abba, Pai, nós te damos graça por esse dia, por essa semana que está iniciando. Senhor, nós queremos consagrá-la ao Senhor e queremos, Senhor, que o Senhor venha dirigir. Queremos fazer conforme o Senhor está nos ensinando. Nós queremos te obedecer fielmente, assim como Josué fez. Nos ensina, Espírito Santo. Sem ti nada podemos fazer. E pouco a pouco nós queremos ir ganhando território, entregando a nossa vida integralmente, completamente ao Senhor. Nós te amamos, queremos te dar honra, glória, dizer que o Senhor é o Deus da nossa vida e que nós queremos te seguir todos os dias na nossa vida. Obrigada. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus te abençoe, fique com essa palavra e vá entregando passo a passo ao Senhor. Deus te abençoe.